Olá, meu nome é João Freitas e há algum tempo eu tenho uma rentabilidade nos meus investimentos entre 3% e 5% ao mês. Como essa é uma margem de ganho bem alta, os rendimentos são em dólares americanos e está disponível para qualquer brasileiro que tenha CPF ou CNPJ, eu decidi compartilhar com vocês como eu faço. A forma que eu consigo essa porcentagem de ganho é com o Forex. Grosso modo, o Forex é uma espécie de mercado onde você faz compra e venda de moedas em uma operação de câmbio. Tudo, claro, com uma corretora credenciada e de forma virtual. Em linhas gerais, se eu sei que uma moeda vai valorizar, eu compro barato e vendo caro, embolsando os lucros. Por outro lado, se eu sei que uma moeda vai desvalorizar, eu faço o contrário, eu vendo caro e faço uma operação de recompra a um preço mais vantajoso, novamente embolsando lucro nessa diferença. No Forex, é possível operar em vários pares de moeda. Como a cotação varia literalmente a cada segundo, eu prefiro focar as minhas ordens em apenas um par. Eu escolhi o euro-dólar americano por 3 motivos principais. Eu tenho mais familiaridade com esse par, eu consigo prever melhor a tendência do dia, e nesse par as corretoras cobram taxas mais baratas de comissão. Para dar um exemplo mais prático, repare nessa ordem. Eu vi que o dólar iria desvalorizar em relação ao euro, então eu vendi. No momento que eu dei a ordem, a cotação estava a 1,1216. Normalmente, eu prefiro ganhar pouco em cada operação e ter mais quantidade. Assim, no fim do mês, leva a ganhos acumulados muito interessantes e diminui a minha margem de risco. Nesse caso aqui, eu decidi fechar a ordem consolidando os ganhos quando a cotação estivesse apenas 1,1210. Quando a cotação chegou a 1,1209, ela fechou com lucro. Da mesma forma funcionam as ordens de compra. Repare aqui nesse caso, eu iniciei a ordem com 1,1327 e decidi consolidar o lucro a 1,1333. Quando a cotação atingiu o valor que eu escolhi, ela fechou e registrou o lucro. Como você pode ver, eu normalmente fecho tudo com lucros relativamente baixos, mas com 3 ordens diárias nesse nível, no acumulado do mês, geram ganhos expressivos e eu alcanço a meta entre 3% e 5% mensais. Usando esse exemplo, se você preferir ganhar mais, você pode ajustar para fechar a 1,1200 e seus ganhos dobram. Aí você pensa, João, então por que você não coloca 1,1200 para dobrar? Ou até mesmo a 11,90 para ganhar ainda mais? Essa é uma excelente pergunta. E para te responder, eu preciso te mostrar o lado arriscado do Forex. Digamos que você acha que o par vai desvalorizar e na verdade ele segue o rumo contrário e valoriza, como no exemplo aqui dessa tela novamente. Nesse caso, a sua ordem fica negativa e quanto mais longe na direção contrária ele for, mais negativo fica. A única consequência prática dessa estratégia é que você vai precisar de esperar um pouco mais de tempo para consolidar os ganhos dessa ordem específica. No fim das contas, tudo vai depender essencialmente da sua paciência e do seu limite de tolerância ao risco. Lembrando que o sistema permite que você coloque um limite nas perdas. Eu não trabalho com isso porque em algum momento a moeda vai baixar o suficiente para registrar o lucro. Por isso, precisa ter um pouco de sangue frio e bastante segurança no caminho que você está indo. Além de, claro, uma boa dose de paciência. Para você ter uma noção, eu já tive ordens que ficaram abertas por 3 meses. Ao mesmo tempo, repare que quando a cotação estiver indo na direção que você esperava, você começa a entrar no lucro. Mas, como ainda não chegou na cotação que eu escolhi, tudo ainda está em aberto. Assim que o par chegar na cotação desejada, a ordem fecha. Por isso, aqui também precisa ter sangue frio para não empolgar com ganhos menores do que é possível. Naturalmente, assim que o par chegar no valor desejado, a ordem sai dessa tela e vai para outra, onde estão as ordens fechadas e o histórico. Claro que existem outros fatores muito importantes, como o volume da ordem. Porém, com essas informações que eu passei, você já vai conseguir entender o que eu vou falar no restante desse vídeo. O coronavírus virou pandemia e é o terror do atual sistema financeiro, o que traduziu em um lucro fenomenal para esse felizardo que investiu comigo. Nos 2 principais dias foram segunda, dia 9, e quinta, dia 12 de março. Veja bem, segunda, dia 9, as bolsas americanas despencaram e o dólar valorizou muito.
Com isso, o dia foi de compra e deu para lucrar bem. Nessa conta aqui, por exemplo, tem um saldo disponível de pouco menos de 3.500 dólares. E o lucro do dia foi de 28 dólares. Quase 1% de lucro em apenas um dia. Isso foi excelente. Mas o melhor da semana ainda estava por vir. Quando o presidente Donald Trump anunciou que suspenderia os voos da Europa para os Estados Unidos, o dia seguinte foi de uma das maiores oportunidades de ganho em muito tempo. Porque na abertura dos mercados estava claro para mim que todos iriam correr para o porto seguro que o dólar americano representa. Dito e feito, em apenas 24 horas o ganho da conta foi de 56 dólares, um pouco mais de 1,5% em apenas um dia. Logo, enquanto virtualmente todas as empresas do mundo estão perdendo valor, muita gente perdendo dinheiro, a tranquilidade e em muitos casos até a cabeça, com as informações que eu mandei, o dono dessa conta teve um lucro de 2,5% em uma semana. Portanto, o rendimento foi de quase a totalidade da meta do mês em apenas uma semana. Nada mal, hein? Os outros dias da semana nós tivemos apenas o número ordinário de ordens fechadas. Na terça foram 3 e no dia seguinte foram outras 2. Repare bem que estamos falando aqui de 5 ordens, que apesar de pouco, se comparado aos outros dias da semana, isso responde ao número normal de ganhos e contribui de forma relevante para o acumulado total da semana. Falando de acumulado da semana, fechamos o período com um lucro de 118 dólares. Isso já responde a 3,38%. Como você pode ver, cola em mim que é sucesso. Lembrando que esse mês está sendo extraordinário porque o coronavírus deixou tudo muito volátil. Em época de vacas aparentemente gordas como essa, nós não podemos esquecer que o ganho ordinário, o comum, são pequenos e constantes. Para esse nível de ganho que eu estou mostrando, você precisa de ter cautela, uma boa dose de paciência que, ao menos para mim, devo admitir, é mais fácil sugerir do que seguir a sugestão. E uma quantidade generosa de sorte também vai muito bem. De todo modo, com esse nível de ganho de forma segura, eu acho que é praticamente um pecado pensar em aplicar o dinheiro em outro lugar. Ao mesmo tempo, não é exatamente inteligente deixar todos os ovos em apenas uma cesta. Lembrando que operar em mais de uma moeda no Forex não é diversificar investimentos, porque tudo ainda está dentro da mesma plataforma. Paralelo a isso, eu tenho conhecimento para passar informações sobre outros pares de moeda. Mas eu não acho legal fazer isso porque eu não invisto nelas, então eu não tenho a mesma legitimidade para falar sobre o assunto. De todo modo, ao menos para mim, acompanhar mais de um par de moedas é até tranquilo, mas investir pode ficar rapidamente confuso demais para mim e meus ganhos com euro-dólar já me satisfazem. Agora, se você tem um pouco mais de grana ou acesso a financiamento, um dos melhores investimentos na atualidade são imóveis em Miami. Isso não vem de hoje. Desde o início de 2019, os compradores têm praticamente todo o poder de barganha, especialmente quando falamos de classe média alta até as de luxo, passando, claro, pela classe alta. Com tantas unidades disponíveis e compradores receosos, esses imóveis, quando ofertados a preço de mercado, estão ficando, em média, 1 ano e meio disponíveis para venda. Logo, muita gente que comprou achando que ia revender relativamente rápido, está sendo obrigado a dar muitos descontos na venda. Em Brickell, por exemplo, que é um bairro aqui de Miami, é um bom exemplo disso. Essa tabela aqui representa apartamentos com 1 ou 2 quartos à venda por mais de 500 mil dólares. Mas esses mesmos princípios se aplicam para qualquer imóvel nesse padrão no mercado atual. Repare que o ritmo está praticamente um imóvel sendo comercializado por mês. No lado da oferta, um pouco menos de um ano atrás, tinham 66 imóveis. Hoje temos 111. Uma tendência visível no aumento da disponibilidade. Isso também quer dizer que o dono de um imóvel precisa de 111 meses ou um pouco mais de 9 anos para vender. Isso mesmo, um imóvel precificado corretamente pode ficar quase uma década para ser vendido. A depender do desconto que o vendedor concorda em dar, naturalmente, a venda ocorre antes.
Para você ter uma ideia, existem proprietários dispostos a dar descontos de até 35% na venda desses imóveis. Novamente, uma oportunidade de ouro para quem tem dinheiro ou acesso a financiamento. Ironicamente, nesse padrão de classe média alta ao luxo, tem uma demanda de aluguéis igualmente alta. Pode ser difícil de entender, ou até mesmo de acreditar, mas eu mesmo tenho clientes que pagam 15, em alguns casos 25 mil dólares de aluguel, porque são imóveis bastante exclusivos e os inquilinos preferem alugar um imóvel de excelente padrão a comprar um imóvel de padrão inferior, por exemplo. É importante mencionar que nessa demanda específica do mercado não tem nenhum tipo de relação com o coronavírus. Ela tem mais a ver mesmo com o comportamento dos investidores. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na semana que vem.